Fala pessoal, o Esporte Goiás começando e olha, o MAC está classificado com uma rodada de antecedência para as semifinais da segundinha. Nada mais, nada menos do que o esperado já do MAC, um time de muita tradição. Provavelmente outros times que venham a se classificar, o Cordino também está muito próximo de uma classificação, só que vai ficar para a última rodada. Lembrando que mesmo classificado, vencendo ontem por 2-0 do Timon, o MAC ainda tem uma última rodada só para cumprir tabela, né? A última rodada, a quinta rodada da segundinha, para então irmos para as semifinais da competição e saber logo quem serão os dois times classificados para a elite do futebol maranhense. Olha, o Sampaio Correia treina hoje à tarde no CCT, vai ter uma semana quase que cheia de preparação para jogar contra o Vasco no sábado, lá no Estádio Castelão. E olha, todos os caminhos levam para o Castelão, porque é um jogo muito importante. O Vasco, porque jogando e vencendo, pode beliscar ali uma vaguinha no G4. Já o Sampaio Correia tem que sair dessa maré de azar que está acontecendo e também voltar a desempenhar um bom futebol e deixar para trás essa marca de 7 jogos sem vencer. E olha, o Motoclube já não tem mais a Série D, assim como o Cavalo de Aço, e o único objetivo das duas equipes na semana que vem é a pré-Copa do Nordeste, e também vamos falar mais tarde sobre isso. Tudo isso e muito mais logo depois do recado da A&D Fitness. Você conhece a A&D Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. E o MAC ontem jogando no Estádio Castelão, lembrando que mesmo jogando em São Luís, o mando de campo era do Timon, então a comercialização de ingressos, muitos torcedores mandando mensagem do MAC, né, querendo prestigiar novamente o seu time, mesmo que na segunda divisão, não conseguiram comprar porque o Timon não organizou a logística de venda de ingressos e de público dentro do estádio. Só lembrando que mesmo jogando no Castelão, o mando de campo não era do MAC e sim do Timon. Jogando no Castelão, o MAC não tomou conhecimento do seu adversário, fez merecer, fez valer o peso da sua camisa e venceu o Timon por 2-0. E os autores dos gols vão falar agora com a gente. O primeiro é o Wellington. O Wellington foi responsável pelo segundo gol do MAC já na segunda etapa. A gente vem trabalhando firme, apesar de todas as críticas que tá acontecendo, né? Pelo baixo desempenho que a gente viu durante a segunda partida. Mas a equipe veio evoluindo, conseguimos abrir o marcador no primeiro tempo. Fui feliz em sacramentar, né, nossa vitória no segundo tempo. Acho que é isso, trabalhar. Quinta-feira temos um novo jogo, mais uma nova batalha, para que podemos avançar para as finais. O autor do primeiro gol, na verdade, o Bravo, também conversou com a gente. Ele conseguiu marcar o gol aí logo no primeiro tempo para dar uma tranquilidade um pouco maior para o MAC, que venceu um jogo jogando muito consistente contra o Timon. Só lembrando que o Timon vem tentando uma recuperação dentro da competição. É uma competição muito curta, são 5 jogos. Terminamos a 4ª rodada e o Timon ainda está tentando ali garantir uma vaga nas semifinais, mas não deu contra o MAC, porque o Bravo marcou o primeiro gol do MAC. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse gol, né? E dizer que foi um gol muito importante. Agora é descansar esses dias aí que falta, né? E jogar na quinta-feira aí, tentar ser o primeiro para a gente decidir o jogo da classificação aqui. Sim, a gente treina bastante ali na frente ali, jogando a trabalhada, né? A gente tem o nosso lateral que é muito bom nesse cruzamento e graças a Deus eu pude ser feliz ali e fazer o primeiro gol da minha equipe. Depois do resultado aqui a gente vai mostrar para vocês os confrontos, né, da 4ª rodada, como terminou os confrontos. Lembrando que o jogo do MAC foi o último para finalizar a 4ª rodada. Temos aqui a artezinha do confronto. Cordino empatou com 1-1 com o Viana, né, que é o Viana Codó. O Tuntum e o Tupã também empataram por 1-1 no final de semana. Já o MAC, como visitante, mesmo no estádio Castelão, venceu por 2-0. Vamos ver como ficou a tabela de classificação da segundinha do nosso estadual.
Lembrando que só falta uma rodada para finalizar essa fase de classificação e começarmos a parte semifinal da segundinha. O MAC vai a 9 pontos na tabela, já o Cordino vai... Lembrando que o MAC venceu 3 jogos e perdeu 1. O Cordino vai a 7 pontos, em seguida vem o Tutum, o Timon, depois o Tupã e por último o Viana barra Cordino com apenas 1 ponto de um empate conquistado. Os 4 primeiros clubes que estão nessa tabela de classificação, matematicamente, né, assim, teoricamente, são os 4 que vão conseguir classificar para as fases de semifinal. Apenas o MAC já garantiu sua classificação com uma rodada de antecedência. Em seguida vem o Cordino, que já está meio que encaminhado também ali na sua classificação. Mas lembrando que o Tupã, que é o 5º colocado, tem 5 pontos. Mesma pontuação do Timon e do Tuntum, ou seja, a próxima rodada, a última rodada, a 5ª rodada da segundinha, ainda pode trazer surpresas, porque com 3 times com a mesma pontuação de 5 pontos, a tabela pode alterar, dependendo do resultado das rodadas. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem Sampaio Corrêa, que não tem outro pensamento, além de vencer o Vasco da Gama jogando em casa. E uma polêmica aí levantada, surgindo nos bastidores. Torcedor vascaíno não vai poder entrar com a camisa do Vasco. O Sampaio Corrêa chega a uma marca não tão legal, na verdade muito negativa. São 7 jogos sem saber o que é vencer, acumulando derrotas e empates. E o detalhe dos empates é que são empates muitas vezes depois que o Sampaio Corrêa consegue abrir o placar. Isso deixa a torcida muito chateada. Algumas páginas no Instagram de torcidas do Sampaio Corrêa já pedem a saída do técnico Felipe Surian. O presidente Sérgio Frota, toda vez pós-jogo, vencendo, empatando ou saindo derrotados, faz uma pequena análise ali sobre o jogo e já tem 4 rodadas que o presidente Sérgio Frota bate na mesma tecla, que todos os compromissos acertados estão em dias, salário em dias, bichos em dias, dentre todas as outras situações como condições de trabalhos adequadas para uma boa prática de futebol. Apesar disso, o resultado não vem aparecendo dentro de campo nessas últimas 7 rodadas. Lembrando que o sucesso do Sampaio Corrêa no início da competição também foi do técnico Felipe Surian. Não é porque o técnico Felipe Surian está nessa fase negativa que está tudo errado. Pelo contrário, ele conseguiu manter o Sampaio Corrêa com uma boa competitividade, um bom equilíbrio entre ataque e defesa durante quase metade da competição, mas agora os resultados não estão vindo, a torcida está cobrando, mas o presidente Sérgio Frota está mantendo o técnico Felipe Surian no comando técnico do Sampaio Corrêa. Inclusive, na minha opinião, é uma decisão acertada. Eu acho muito complicado mudar um comando técnico nesse momento, até porque foi o técnico Felipe Surian que montou o elenco, pediu os reforços vieram, então ele também deve ser o responsável por fazer mais uma vez o Sampaio Corrêa voltar a jogar, voltar a desempenhar um bom futebol. E, na minha opinião, a mudança técnica pode complicar ainda mais o Sampaio Corrêa. Olha, e ainda sobre o jogo contra o Londrina, que o Londrina saiu perdendo por 1-0 e conseguiu uma virada muito rápida e, assim, incrível dentro de casa por 3-1, em um jogo que o Sampaio Corrêa ficou extremamente apático, principalmente na metade do primeiro e também no segundo tempo. O técnico do Londrina comentou essa virada, comentou esse desafio que foi vencer o Sampaio Corrêa em casa. A entrega que os jogadores tiveram foi determinante para que a gente conseguisse essa vitória. Tivemos um revés ali logo no início, tomamos um gol, mas mesmo assim a equipe estava bem na partida, teve um equilíbrio muito grande e conseguiu virar ainda no primeiro tempo para 3-1. Não é fácil, uma equipe do Sampaio Corrêa que você procura aí, acho que poucos times fizeram 3 gols no Sampaio Corrêa e tão rápido assim, né? Então, essas coisas a gente também tem que dar valor, tem que enaltecer a entrega dos jogadores para que a gente possa crescer ainda mais dentro do campeonato. Você mudar 6 jogadores de uma equipe, você perde muito no conjunto, mas em termos de superação, de entrega, a gente conseguiu essa vitória.
O Londrina tá de parabéns, porque a virada que ele conseguiu fazer para cima do Sampaio Corrêa, mesmo depois de sair atrás do placar, foi muito, na verdade, foi assim, de superação total, como as palavras do técnico do Londrina, tudo isso ainda no primeiro tempo. O que fica de negativo é o Sampaio Corrêa pegando tantos gols e com tantas falhas defensivas, as linhas muito espaçadas, tanto entre a zaga e o meio de campo, entre os volantes. Os volantes não estavam conseguindo acompanhar a marcação e o volume ofensivo do Londrina. E tanto é que no primeiro gol, o Sampaio Corrêa faz uma linha de 5 defensores dentro da área e deixa os atacantes, inclusive os meias do Londrina, fora da área com a possibilidade de chute, como foi o que aconteceu para sair o gol de empate do 1-1 do Londrina. O Sampaio Corrêa volta a treinar essa semana, em alguns dias vai ter sim um período duplo, né, tanto pela manhã quanto pela tarde. O foco é o Vasco da Gama, que venceu a sua partida por 2-1 no final de semana. O Vasco da Gama está numa busca incessante pelo G4 para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Vem com a chegada do Nenê, que é responsável direto ofensivamente por assistências e gols do Vasco da Gama, cresceu muito e deu uma outra dinâmica para o Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco venceu a primeira partida contra o Sampaio Corrêa lá no Rio de Janeiro, venceu por 1-0 e agora vem jogar no Estádio Castelão contra o Sampaio Corrêa, querendo vencer novamente, porque dessa vez o Vasco da Gama briga pela parte de cima da competição. Então vai ser sim um jogo muito difícil, um jogo muito complicado, porque o Sampaio Corrêa perdeu para o Londrina, um time da zona de rebaixamento, e um time que quer almejar um G4, almejar uma Série A, não pode perder, com todo respeito pelo Londrina e pelos times que estão na zona de rebaixamento, mas não pode perder para os times do rebaixamento, como aconteceu com o Londrina e também como aconteceu com o time do Confiança há 2 rodadas atrás. O Sampaio Corrêa está na 11ª colocação, aí a gente tem aqui a tabela de classificação atualizada depois da rodada do final de semana, em que culminou com a derrota do Sampaio Corrêa para o Londrina. O Sampaio Corrêa é o 11º colocado, o Vasco da Gama é o 6º colocado, o Vasco vem com 43 pontos, já o Sampaio Corrêa com 37 pontos. O Sampaio Corrêa, infelizmente, perdeu para 2 times na zona de rebaixamento nas últimas rodadas, foi o Confiança e também o Londrina, o que complica bastante a situação do Sampaio Corrêa. Vai cair o Sampaio Corrêa? Não acredito numa queda do Sampaio Corrêa, vai permanecer ali no meio da tabela. E se nessas rodadas finais tiver um split, tiver uma mudança de mentalidade, uma mudança de forma de jogo, uma sacudida no Sampaio Corrêa, de forma popularmente falando, o Sampaio Corrêa ainda pode chegar muito próximo do G4. Lembrando que ano passado o Sampaio Corrêa terminou na sua melhor colocação dentro do Campeonato Brasileiro, na 6ª colocação. Esse ano, no mínimo, o Sampaio Corrêa deveria chegar bem próximo disso ou na mesma colocação. Mas fora isso, este campo, falando de estádio de torcedor, existe ali uma polêmica no ar que não está agradando muito os torcedores locais do Vasco da Gama. O Sampaio Corrêa, nas suas redes sociais, informou que não será permitida a entrada de torcedor vascaíno com a camisa do Vasco. No texto aqui da publicação do Sampaio Corrêa, fala assim, importante. A entrada com camisa do time visitante está proibida. O time visitante é o Vasco da Gama. O que não impede a entrada com camisa neutra, amarela, verde, vermelha, etc. Mas atualizações em breve. E o Sampaio Corrêa vem com essa política de não permitir a entrada de vascaínos com a camisa do Vasco, né, de forma identificada, segundo os responsáveis do marketing do Sampaio Corrêa e que publicaram essa situação, é uma regra que está acontecendo inclusive fora de São Luís, em outros estádios em que o Sampaio Corrêa vai jogar, não existe a torcida do Sampaio Corrêa ou a permissão de torcedores bolivianos, caso existam nas suas localidades. Fato é que essa publicação é novidade, até porque no jogo passado tinha, no jogo contra o Remo, tinha torcedores do Remo totalmente uniformizados, inclusive a polícia que estava fazendo a segurança lá do Estádio Castelão, fizeram um cerco para deixar a torcida do Remo, que estava na parte coberta do Estádio Castelão, separado do restante da torcida do Sampaio Corrêa. Então, assim, eu só acho um pouco estranho que no final da competição, mesmo que a volta da torcida tenha acontecido nas últimas 2, 3 rodadas, apenas nessa partida agora contra o Vasco não possa existir a presença
do público com o manto, né, com a camisa do Vasco da Gama, se foi permitido nas outras rodadas, contra o Grêmio, contra o Remo, contra o Brusque também. Mas nós vamos apurar mais informações, trazer mais detalhes aqui, também falar com os responsáveis pelo Sampaio Corrêa, que inclusive tem um acesso muito legal com a gente aqui do Esporte Goiás, e quem sabe amanhã trazer alguém aqui responsável para explicar certinho o porquê disso e deixar a torcida informada de todos os detalhes sobre essa partida entre Sampaio Corrêa e Vasco da Gama. Olha, vamos para um rápido intervalo. Na volta tem Motoclube de São Luís e o Cavalo de Aço, que agora só tem olhos para a pré-Copa do Nordeste. De volta com informações do Motoclube de São Luís e do Cavalo de Aço, porque os nossos dois times maranhenses vão disputar uma outra competição, que é a pré-Copa do Nordeste, na semana que vem. O Motoclube entra em campo na quarta-feira, dia 13, às 15 horas, no Estádio Nilzinho Santos. O jogo é à noite, mas como o Estádio Nilzinho Santos não tem uma iluminação adequada para a partida ser à noite, o jogo foi alterado pela CBF para ser pela tarde, como vinha sendo já durante a Série D, que o Motoclube estava jogando, mandando seus jogos no Nilzinho Santos. Já o Cavalo de Aço joga no sábado, no Estádio Castelão. Lembrando que a gente deu aqui, noticiou, infelizmente, o que aconteceu lá no estádio foi Epifânio, a cobertura caiu do estádio depois de uma forte ventania, uma forte chuva, então o estádio está sem condições de sediar jogos oficiais de futebol. E o Cavalo de Aço vai chegar em São Luís para jogar no Estádio Castelão contra o Fluminense do Piauí, e o Motoclube vai jogar contra o Reteu. Lembrando que são jogos de ida, os jogos de volta serão na semana seguinte, os dois times maranhenses jogando fora de casa. E nem tudo que aconteceu no Cavalo de Aço talvez tenha sido ruim, porque apesar da eliminação da Série D, o Cavalo de Aço vem focando bastante nessa pré-Copa do Nordeste, principalmente pelas cotas financeiras que tem, depois que o time consegue ter acesso à fase de classificação da Copa do Nordeste. O Cavalo de Aço já treina há 20 dias o seu elenco, sob o comando do Charles Guerreiro, para jogar a pré-Copa do Nordeste. Já o Motoclube foi eliminado no final de semana para o América de Natal, a ferida ainda está aberta, o time ainda está tentando entender o que foi que aconteceu e virar a chave. Mas não tem outra situação, o Motoclube tem que deixar a Série D para trás, acabou no domingo, não tem mais o que fazer, não tem mais o que falar sobre essa competição. O Motoclube tem que olhar agora para a pré-Copa do Nordeste, porque é muito importante a cota financeira, tanto para o Motoclube quanto para o Cavalo de Aço, já no ano que vem da Copa do Nordeste. Lembrando que os dois times precisam da cota financeira, também a visibilidade, e é uma competição a mais no calendário, na temporada dos dois times. O Motoclube vai ter reuniões, teve uma reunião ontem à tarde com a comissão técnica, vai ter mais algumas reuniões durante a semana para a definição tanto do elenco que vai permanecer, quem vai ficar, quem não vai ficar para jogar para a Copa do Nordeste, são 2 jogos, quanto a comissão técnica. Mas as informações que nós temos de bastidores é que o técnico Zé Augusto deve permanecer como técnico do Motoclube para a Copa do Nordeste. Afinal de contas, o Zé Augusto conseguiu levar o Motoclube até as oitavas de final, infelizmente foi eliminado por erros que ele assumiu, que deveria ter feito algumas outras alterações ou ter entrado com uma outra formatação tática dentro de campo, mas assim, o trabalho foi feito, teve resultado, conseguiu vencer a melhor equipe da competição da Série D nas 2 partidas, tanto no Nilzinho Santos quanto lá no Castanhal, e na minha opinião deve permanecer sim a comissão técnica para a pré-Copa do Nordeste. Aí depois da pré-Copa do Nordeste se vê o que faz, porque a comissão técnica já está no Motoclube, já conhece o seu elenco, e assim, eu acho que tanto a comissão técnica quanto os jogadores querem passar uma borracha nessa eliminação e fazer de tudo para conseguir classificar para a Copa do Nordeste. Então, mais informações amanhã, tanto sobre a entrada do torcedor do Vasco no estádio. Amanhã, acabei de confirmar aqui com o Anderson Mello, um dos responsáveis pela parte do marketing e responsável também pela parte de comunicação do Sampaio Corrêa. Ele vai estar aqui com a gente amanhã, a partir de 11h30 da manhã, esclarecendo todos os detalhes sobre essa decisão de não deixar o vascaíno entrar com a sua camisa, né? Às vezes é o time do coração, vai com o seu avô, às vezes nunca foi no estádio, mas vai querer ver no sábado o Vasco da Gama jogando contra o Sampaio Corrêa. Então amanhã, todos os esclarecimentos de forma oficial com o Anderson Mello aqui no Esporte, além também da preparação do Sampaio, o restante da preparação do Sampaio Corrêa e o Motoclube também, junto com o Cavalo de Aço pela pré-Copa do Nordeste. Então, até amanhã com muito mais informações sobre o nosso esporte local.